A mente que move a tudo. Encontro com JHS, reitor da Escola Mental Eubiose. Esse encontro em que me refiro foi extrafísico. Não estou falando de um encontro formal, pessoal, fisicamente, porque até seria impossível, porque até mesmo os mestres, sim, desencarnam. O problema das escolas é a mística, é a sabotagem, que coloca a crença acima da mensagem. Mas, como um jovem atual diria, eu me encontrei com um cara de boas. Sabe, um cara gente fina, mas não é nada daquilo que se vê lá nos templos. JHS, professor Jefferson Henrique de Souza, tem esse código para fazer alusão ao Joshua, o Jesus bíblico, como se fosse um precursor da mesma mensagem. Construiu uma escola bem estruturada no Brasil, mas o problema não é o seu ensinamento, não é a eubiose, apesar de um termo sugestivo tirado da medicina, como médico que eras, que é o bom funcionamento dos intestinos, mas virou na escola como símbolo do bem viver. Então, se você tem um intestino funcionando, talvez faça um sentido, porque o intestino ele também é um tipo de cérebro. Na verdade, é um segundo cérebro dentro do corpo. Mas o que eu quero falar mesmo é do aspecto mental. Como eubiose é uma escola mental, o que complica é a questão que em eubiose você vai aprender a pensar. Quanto mais pensar, melhor é. Já na gnose, uma ordem irmã, que também tem um avatar que compete na entrelinha, qual dos dois são o real avatar da nova era, de Aquários, temos o Samael e temos o Aquibel, o distinto senhor professor que eu vou agora narrar um encontro íntimo, que eu vou chamar. Eu estava num suntuoso casarão, paredes brancas para variar, móveis de época, mas eu sinto uma fisicalidade ali estrondosa. Eu movia as coisas com apenas o poder mental. Eu até consegui entender toda a logística de como eu movimentava as coisas que ali estavam. Eu sentia sair da minha cabeça ali astral, o nosso segundo corpo, nossa segunda opção, uma delas, como se a minha cabeça espargisse, como se eu tivesse, literalmente vertendo sangue ou suor ou qualquer tipo de substância pela cabeça, que se estendia ao longo daquele veículo. Apenas por apontar a distância eu conseguia mover a tudo, qualquer objeto, com todo o cuidado de não trazer nenhuma ruptura para aquele local, para aqueles objetos, porque eu levei o meu senso de educação para lá. O que devemos fazer? Devemos ser educados com todo o universo. Quando eu vejo à minha esquerda, sentado em uma luxuosa poltrona, eu identifico, eu conheço esse rosto, eu conheço esse alguém. Porque eu já conheço de outros carnavais, já que nós estamos falando de Brasil e suas escolas iniciáticas. Eu conheci JHS quando ele começou a estruturar o seu dogma, em sua religião, que eu vou chamar assim, porque acabou, infelizmente, se tornando assim, não para a eubiose, sim para o eubiota. Uma coisa é o cristão, outra coisa é o cristianismo primitivo, que
né, dispensava dogmas, e o futuro dispensa rituais, isso eu digo. E ali estava muito quieto, né, e faz sentido com o viés que tinha na eubiose enquanto JHS. Aquele ser era exclusivamente um ser de comportamento mental. Ele não tinha expressões, né, imaturas de sentimentos e vislumbres, sorrisos fáceis e falsos. Não, ele muito sério, ele dizia, na verdade perguntava: meu jovem, o que fazes aqui? E eu, muito identificado com aquele poder mental que eu só tinha ali, depois que eu fui entender que eu não estava no plano físico, eu dizia: eu estou treinando a minha mente para mover as coisas. E aquele distinto senhor assim responde: esse é o poder que nós tiremos dos seres físicos, porque morreriam 3 vezes mais. Eu pergunto, como assim? Sim, se vocês conseguissem lançar objetos apenas com poder mental lá no físico, vocês estariam muito mais cedo aqui. E eu logo desperto. Opa, esse ser já não está mais lá no plano físico. Eu também não estou. Porque eu vi que tinha um aspecto que não há possibilidade de haver quando você está acordado, com os olhos abertos em vigília, com a alma conectada ao corpo, que é o fator da anulação da gravidade. Eu logo saudei aquele senhor, porque se não é meu mestre, é mestre dos eubiotas. E eu respeito isso, eu respeito qualquer mestre, porque o mestre que lá está, eu saúdo esse aqui para aquele lá. Peguei e fiz a posição de Padasana, não sei, foi intuitivo ou até instintivo. E logo eu vi que eu flutuava no ar. E aquele senhor, sem expressões, né, simpatizantes com a minha presença, mas também não era redil, era muito aberto, muito convidativo a sua presença. Logo eu ouço a voz de um outro ícone da nossa nação Brasil. O apresentador de TV, já desencarnado, o Abravanel, né? Era conhecido popularmente AK Silvio Santos. E eu vi a intimidade entre dois, né? Que JHS acabou, hoje em dia, quase fazendo mentorado para aquele ícone passado. Por quê? Porque ele era ligado à cabala, ele entendia do conhecimento. Ele era um homem desperto, porque senão não teria trazido tantos para ele, como o JHS também fez, e atraído tanta prosperidade, e prosperidade para os outros. E isso, a nível cósmico, é muito bem visto. Eu logo pego e não quero me intrometer naquela reunião, que eu também, indiretamente, estou fazendo parte. Eu pego e peço literalmente, eu quero acordar. E no acordar eu começo a meditar, né, no escuro da noite, na cama. Lá pelas 3 da madrugada. Tem um simbolismo aí, né? Quando a essência tem todos aqueles picos cerebrais em que o cérebro vai soltando, né, deixando a alma ir cada vez mais longe, passando por estado alfa, beta, gama. Eu volto para o corpo com toda a lucidez e toda a memória do ocorrido. E começo a pensar, por que aqui não temos poder mental para mover as coisas? Mas isso é contraditório, eu vou chegar lá. Primeiro, não temos porque já tivemos na Atlântida. Na Atlântida tudo era movido pelo poder mental, apenas a mente. Você pensou, acontece. Como acontece de forma segura num desdobramento mental. Lá você não está prejudicando ninguém. Lá você está na sua própria bolha mental.
dos seus próprios pensamentos. Então, se você fazer alguma merda, você é responsável pela merda. É como atirar, né, no próprio pé. Ou atirar uma esfera contra a parede, a esfera volta, ou um bumerangue. Mas aqui não é possível porque tivemos esse poder na Atlântida quando a Atlântida cristalizou, porque nem todos os Atlantes eram físicos. Por isso você não vai encontrar corpos físicos, fósseis desses povos, como muito menos vai encontrar dos lemurianos, hiperbóreos e protoplasmáticos, porque eles eram etéricos. Se você não concebe que a vida ela pode ser invisível fora da matéria, esses assuntos aqui para você vai ser loucura. Você, né, vai querer mandar o sujeito lá para os ligados à máfia farmacológica te dopar para você esquecer disso, para continuar na Matrix, né, social. Mas eu, pensando com meus botões, os botões eu chamo meus chakras, inclusive tem uma falha que eu citei em outro vídeo sobre o corpo astral. O corpo astral é muito visado na gnose e a eubiose visa muito o corpo mental. Então há tipo um gládio, né, um degladiar entre as duas filosofias. Um enfatiza o astral, né, conheça as suas emoções, os seus eus psicológicos, enquanto a eubiose enfatiza o ato de bem pensar, enquanto na gnose se diz não pense, na eubiose se diz não sinta. Por isso que parecem, né, seres frios, mas não são. Como também os gnósticos não são seres apegados aos desejos, porque enfatizam o astral. Porque quem colocou o desejo e pensamento no astral e no mental fomos nós, a ralé, o povo, a peble. E aqui, né, voltando para essa realidade dura e pesada, sinto a densidade e vejo que já não movo mais nada, não consigo, né, até ouso, né, investir em ligar o interruptor da lâmpada, né, para ver se eu ainda estou no físico. Tinha um primo meu que tinha essa capacidade, não sei como ele fazia, porque ele nem tem vínculo com o conhecimento, por isso que eu digo, tem muita gente lá do campo, né, pessoas inocentes que não têm o conhecimento e conseguem acessar altos níveis. Por quê? Porque talvez o conhecimento para alguns é uma barreira. Quanto mais você sabe, você acha que já sabe tudo. Então não se abre para mais nada. Então o novo não chega, né? Como é um slogan lá da eubiose. Então eu fico pensando aqui, agora a minha parte do vídeo, né, onde é a minha mensagem. Se tivéssemos poder mental, nós teríamos muito mais inimigos, ou não teríamos nenhum, porque você imagina, né, já somos maldosos, apenas pensando lá na hiperfisicalidade, na interlinha, desejando um mal ou um bem, né, meia boca para os outros que nunca dá certo, né? Eu, por exemplo, deixei de ser terapeuta porque eu via que se eu não resolvo a mim mesmo, eu não consigo resolver nada lá fora. Então eu desisti, parei de enganar pessoas, porque a mente é aquela que sempre mente, né? A própria teosofia dizia isso, que é uma derivada da própria eubiose, ou a eubiose derivou desta, né? Porque é mais antiga que a primeira. E o segundo aspecto que me vem concreto nessa mente que está aprendendo o quanto ela mente é que eu movo as coisas, você move. Alguém vai perguntar aí, não, eu não tenho esse poder. Eu não tenho poder nem de me desdobrar no astral, no mental. Você tem, você faz isso. Só que você vai embriagado, e cuidado. Né? Mesmo a nível universal, dirigir embriagado tem seu preço, né? Isso a pena. Você entende o que eu estou falando. Mas
Você diz que não tem poder mental, talvez agora, né? Eu estou lhe parafraseando, eu estou adivinhando o que você diria. Eu vou provar para você que você tem poder mental e você move coisas. Quando você acorda pela manhã, abre os olhos e com muita má vontade, ou talvez muita, né, força de vontade, você move um corpo pesado com a mente. Você move seus braços, não tem um nervo, uma célula, uma molécula que não esteja sucumbida ao fator mental. Eu ainda dizia, você só pensa porque Sirius está lá no céu. Ah, como assim? Tem gente que vai me tirar para louco, né? O psicólogo, o psiquiatra, o neurocientista, porque ele não conhece, né, os bastidores da própria ciência sem consciência deles. Mas tudo bem, tudo a seu tempo. Por isso que nós estamos aqui, para abreviar isso, né? Porque o futuro é agora. Possa que não haja mais tempo. E nós estamos dentro do tempo, nós temos que cuidar, né, esse quesito. Quando você, por exemplo, pega, você mãe, você pai, pega, move seu corpo com a sua autovontade, tem todo o conhecimento técnico, né, de como funciona, como acionar um veículo, né, de lata. Até eu não sei, esse dia ainda eu falei, 7 veículos dentro para a gente precisar de um veículo que nos mata. Mas tudo bem, né, aviões, barcos, tanques de guerra, eu falava ainda de guerra, né, que na verdade a guerra lá fora é, vamos dizer, uma revolução da guerra interna, né, vamos dizer que é um transbordo. E a gente, né, espirra isso lá nos outros, né, que a gente acha que são outros. Mas se pegar, né, do pó da terra, juntar todo mundo, não sabe quem é homem e mulher e quem é, né, o professor ou o aluno. Mas, voltando à questão mental, quando você aciona seu carro, está levando seu filho ou sua filha para a escola, você ainda está usando um outro poder, que é o poder do amor movido por um poder mental. Você está levando os outros. O primeiro você levou a si mesmo e agora leva a todos. Quiçá a gente usasse isso para o bem comum. Aí, talvez o poder mental não seria tão criminoso como é esse. O que é, né, a genialidade de um Einstein criando algo para um propósito e que virou arma, a bomba atômica, né? O que foi Nagasaki e Hiroshima? Por favor, se não fosse o Einstein, o bem intencionado, não teria morrido tanta gente. Então, reflita sobre a mente se você deveria ter outro poder mental a não ser a mover apenas a si mesmo. E ainda move muito mal, porque nosso corpo grita pelo mau uso dos sentidos. Sem sentido. Paz e vencel a todos.